A derrota do Botafogo para o Cuiabá em pleno Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Engenhão e seu gramado artificial, mostra que o Campeonato Brasileiro de fato ainda não tem um campeão, apesar da pressa de parte da imprensa em decretar um campeão antecipado. Desde o primeiro turno tem gente falando que o campeonato acabou. É impressionante como as pessoas ainda caem nessa conversa, nessa ilusão. Pontos corridos se respeita e a competição ela só se define mesmo na reta final. E o Botafogo mostrou muita fragilidade nesse segundo turno. O time caiu muito de rendimento e isso pode custar caro. No meio de semana agora enfrenta o Palmeiras no Rio de Janeiro. O Palmeiras está 6 pontos atrás, mas tem um jogo a mais. Mas pode reduzir para 3 a diferença. Ou seja, fica ali no encalço. E aí um tropeço, 2 tropeços do Botafogo, o Palmeiras pode pular na frente. Tem do Flamengo, que tem o mesmo número de jogos do Botafogo, ou seja, vencendo o jogo atrasado que é contra o Bragantino, ele pode se aproximar tanto quanto o Palmeiras. E o Bragantino, que tem esse jogo atrasado contra o Flamengo, e se vencer, se fosse hoje esse jogo e vencesse, ficaria à frente, inclusive, do Palmeiras. Então, 3 equipes, pelo menos em tese, aí não estou nem discutindo a questão da capacidade de cada um, né? Ameaçando o Botafogo minimamente. Ainda há o Grêmio ainda ali, que está na mesma pontuação do Flamengo, mas aí com um jogo a mais em relação ao time carioca, né? Um pouquinho mais, com a possibilidade menor de pontuar, aproveitamento superior. Mas está ali no bolo também. Então o Botafogo, ele no segundo turno caiu muito e nesse jogo contra o Bragantino mostrou muita força de vontade, voluntarismo e pouco futebol. Pouco futebol, muitos cruzamentos, um time muito apavorado, muito ansioso, que acabou tomando um gol, porque é um time preparado para jogar no contra-ataque, na transição em velocidade, chegando rapidamente, é como gosta, muita força física, põe lá 2 homens fortes, às vezes dentro da área, para ganhar no físico, esperar uma sobra. O Tiquinho Soares se destaca muito desse tipo de jogada. E quanto o Cuiabá fechado, se lançou ao ataque e ofereceu todo o campo para o contragolpe do time matogrossense, e aí o erro do goleiro Perry, que já salvou o Botafogo inúmeras vezes, né? Acabou resultando ali num bate-rebate, a bola tocou na perna do Pita, e o Paraguai conseguiu na corrida levar melhor contra o Di Plácido, e no carrinho mandou a bola para dentro do gol e ali definiu a vitória. Teve grande atuação do Walter, goleiro do Cuiabá, com incríveis defesas. Pois é, o Botafogo já escapou de derrotas também graças ao Lucas Perry, que durante todo o campeonato era o goleiro com o maior número de defesas executadas. Hoje aconteceu o contrário. Essas coisas, gente, acontecem, não vai ser só para o teu lado, né? Muito bom quando você é pressionado, o Botafogo foi pressionado contra o América Lanterna, jogando em Minas. Agora, rodada retrasada. Venceu jogando mal e sendo muito ameaçado pelo América. O goleiro salvou o Botafogo. Hoje foi o goleiro adversário que evitou um empate, uma virada botafoguense. É do jogo. Mas a queda é evidente. Eu tenho dito já há algum tempo, não sei se foi uma boa escolha do Lúcio Flávio, não tem experiência, assumiu o lugar do Bruno Lage, que também não foi capaz. O próprio Bruno Lage, ele chegou ao Botafogo, eu disse isso já há um bom tempo, com 2 equipes que ele treinou profissionalmente. O Benfica, numa situação em que ele era o técnico do time B, assumiu do lugar do Rui Vitória, que foi demitido, e aí teve uma arrancada e ganhou o campeonato. Foi efetivado. Na temporada seguinte, ele abriu 5 pontos em cima do Porto. Sofreu uma derrota para o time do norte de Portugal, dali engatou uma sequência muito ruim, o Porto passou à frente e foi campeão. E o Bruno Lage se demitiu antes da última rodada, já jogou a toalha antes de acabar o campeonato. Ficou um tempo no limbo aí sem emprego, aí de repente foi levado para o Wolverhampton, que era treinado por um português antes, o Nuno Espírito Santo, ele também português assumiu, teve uma boa temporada. Aí no final o time caiu muito. Na temporada seguinte começou muito mal. Para você ter uma ideia, entre as 7 últimas rodadas da temporada de estreia dele na Premier League, as 8 da temporada seguinte, 15 jogos, portanto, uma vitória. Foi demitido. Aí ficou também mais um bom tempo fora do mercado e reapareceu no Botafogo. Uma escolha de um técnico que não tinha nem 150 jogos como treinador de times profissionais. E ele mostrou despreparo para lidar com a situação, com a pressão, sem dúvida alguma. Tentou fazer mudanças necessárias para que o Botafogo fosse um time também capaz de jogar de uma outra maneira, não conseguiu, não soube executar e acabou sendo demitido. Aí os jogadores queriam o Lúcio Flávio. Tudo bem, vai fazer o que os jogadores querem. Não parece ser um cara capaz, ainda pelo menos, de segurar essa onda. Veja aí, eu vou encher a tela para você ver a classificação. Essa tabela é extraída do site Infobola, que ao vivo informa, inclusive, ali os resultados dos jogos, a classificação em tempo real. E você vê que no primeiro turno o Botafogo fez 47 pontos. 47 pontos. Uma campanha impressionante, tá? O Grêmio, que foi o segundo colocado do turno, ele fez 34. Ou seja, uma diferença de 13 pontos. 13 pontos o Botafogo abriu sobre o segundo colocado. O Palmeiras também fez 34. Então, 13 pontos sobre os 2 times mais próximos na pontuação.
15 pontos em cima do Flamengo, que era o quarto colocado. E também sobre o Bragantino, né, que se aproximou bastante no segundo turno. Agora você vai ver a tabela do segundo turno. Olha. O Atlético que mais pontuou, o Bragantino em segundo, Palmeiras, Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo e o Bragantino têm um jogo a menos, né? Então podem até avançar um pouco mais. O Bragantino vencendo o Flamengo no jogo atrasado, se fosse hoje, seria o time de melhor campanha no retorno. O Flamengo vencendo seu jogo atrasado, ficaria a 1 ponto do Atlético Mineiro, né? Como segunda melhor campanha, e por aí vai. E o Botafogo está lá, em 15º com 12 pontos. Tem um jogo atrasado com Fortaleza, que vença, né? Se fosse hoje, ficaria igual ao Vasco, com 15 pontos. Ou seja, o Botafogo tem uma campanha inferior à do Vasco da Gama, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e que nos últimos 6 jogos fez apenas 5 pontos. Ou seja, o Botafogo está muito mal no retorno, não tem jogado bem. E ficou a última semana essa discussão. Contra tudo e contra todo. Quem está contra o Botafogo? Você acha que quem torce pelos times brasileiros em geral, que não seja um rubro-negro ou um palmeirense, vai torcer para o Flamengo ou o Palmeiras ganhar o campeonato? Prefere que o Botafogo ganhe. A maioria das pessoas prefere o Botafogo campeão, porque esses dois estão ganhando títulos, então você torce contra. Acho que um vascaíno ou um tricolor vai querer o Flamengo campeão, o Botafogo, que é o Botafogo campeão, o corintiano que é o Palmeiras, o São Paulino que é o Palmeiras campeão, o Santista que é o Botafogo campeão. É evidente, o Colorado, que é o Grêmio campeão, né? Quer que o Botafogo seja campeão. Tem mais gente torcendo para o Botafogo do que contra. Então, como é que é contra tudo e contra todos? O problema é que passou a semana inteira discutindo questões extracampo e ficou de lado, e eu falei isso inclusive no posse de bola na segunda-feira passada, ficou de lado, e falei na sexta, ficou de lado um detalhe importante. As atuações não são boas. Não foi boa contra o Atlético no jogo do apagão, não foi nada boa contra o América, apesar da vitória. E antes tinha uma sequência de tropeços. Então o Botafogo veio numa pontuação ruim, numa queda de rendimento, e ao invés de focar, se voltar para resolver os problemas do time, as discussões ficam com mania de perseguição e esse tipo de coisa. Isso não é postura de quem quer ser campeão, não, cara. Você tem que ter mais altivez, tem que ter mais confiança no seu taco e não ficar vendo fantasma onde não tem. Apontando até para clubes que estão a vários pontos de distância, como se tivesse uma interferência no adiamento de um jogo, que, convenhamos, fez todo sentido. Como, por exemplo, não era nem para ter esse jogo antecipadamente. Terça-feira passada, Fortaleza e Botafogo, com Fortaleza numa final internacional. Como é um absurdo o Fluminense ter que jogar nessa terça que vai entrar agora, lá na Bahia contra o Bahia, em Salvador. O Fluminense tinha que estar a semana inteira voltado para o Boca Juniors. O Boca jogou no sábado passado, né? Estou gravando o vídeo no domingo, portanto ontem, né? Dependendo de quando você está vendo o vídeo, vai ser sábado passado. Jogou em casa contra o Estudiantes, só reservas em campo e está só se concentrando na final. Para ninguém se machucar, todo mundo se preparando e tal. Está lá na estratégia dele. E tem a semana livre. O Fluminense tem que viajar até a Bahia para jogar uma partida que tinha que ser em outra data. Então a discussão não é essa. O que o Botafogo tem que ver é o problema do time. E o seu técnico é capaz? É um cara capacitado para fazer esse time jogar? Não tem sido. Não tem sido. E a derrota de hoje, olha, é uma derrota que é mais um sinal que é dado. Só que agora é um sinal que é dado também no placar. Bobagem esse negócio de contra tudo e contra todos. Mania de perseguição. Mania de perseguição. Isso é besteira. Isso não vai dar título para ninguém. E se perder a taça, não adianta no final depois ficar falando perdemos porque a CBF adiou um jogo. Perdemos porque não queriam o Botafogo. Por que ninguém vai querer o Botafogo campeão? Não tem lógica nenhuma esse raciocínio. Então vocês querem o que, botafoguenses? Serem campeões brasileiros ou ter uma desculpinha no final para dizer que não foi campeão por culpa dos outros? Qual é a opção? Se quer o título, o time tem que jogar bem. Tem que cobrar do time que jogue bem. Do técnico que faça o time jogar. E dos jogadores que pediram a saída do técnico, não gostavam do antecessor, que resolvam agora o problema com a comissão técnica atual. Lúcio Flávio e seu auxiliar, Joel Carli. Não é isso? É com eles agora. A bronca agora é com eles. Não adianta apontar o dedo para os outros, não. O problema está dentro do próprio Botafogo. É isso, gente. Teremos live Soft Open nessa segunda-feira, às 10 da noite aqui no canal. E na quarta-feira, depois do jogo Flamengo e Santos, tem live também aqui no canal, tá? Você acompanha, eu tenho certeza que você vai prestigiar e dar audiência às nossas lives. Sempre destacando os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e meu blog do All Sport. Além, claro, do Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, a live Soft Open e muito mais. É isso, valeu, saudações.